Queridos, quero compartilhar com vocês algo que já está em meu coração há um tempo, fruto de reflexões, fruto de leituras, coisas que eu já venho pensando, rabiscando e como eu estava um pouco assim, livre, estava tentando fechar um tema com o Marcelo, a gente estava discutindo sobre algumas diretrizes para as nossas mensagens, e como a gente estava assim, num período onde a gente tem pregado mais textos avulsos, nós não estamos linkando tanto as mensagens ultimamente, então eu pude resgatar um pouquinho dessas coisas que eu estou refletindo, e eu queria falar com você sobre isso, sobre a igreja e o compromisso que a igreja tem com o acolhimento, com o acolher pessoas, o acolher pessoas diferentes de nós, pessoas que fazem parte do nosso cotidiano, ou pessoas que simplesmente trombam conosco num dado momento aí da nossa história na cidade, seja na escola, no bairro, onde for. E eu queria começar refletindo com essa frase já. Em nenhum outro lugar você se assenta durante a semana por 1h30 com pessoas com propósitos diferentes. Tem pessoas que estão sentadas aí do seu lado que têm um propósito de vida totalmente diferente do seu. Você está pensando em se aposentar e tem gente que está pensando em ir para uma pós-graduação. Você está pensando em comprar uma casa nova e tem gente que está pensando em mudar de país. Propósitos diferentes. Com interesses completamente diferentes, então com estilos musicais. Aliás, falar em estilo musical, você reparou, ultimamente a gente tem cantado muito reggae, né? Eu estou reparando que todo domingo a gente tem uma musiquinha com, eu não sei se é a Lúcia que tem influenciado a equipe de louvor, ou se é uma tendência natural, mas estilos musicais diferentes. Aliás, o estilo musical é diferente dentro de casa até. Eu e a Patrícia, a gente gosta muito de rock nacional e MPB. E eu não sei de onde veio. Esses dias ela estava até falando, eu não sei como aconteceu. Nossas filhas gostam de sertanejo universitário. Nada a ver. Sertanejo universitário, e a gente rock PhD. Eles, não sei de onde veio o gosto, mas o gosto é diferente, gostos diferentes, tudo diferente. Nós convivemos, passamos aqui durante a semana, em alguns encontros, alguns mais no domingo, né, que a gente tem a maior concentração, 1h30 com pessoas completamente diferentes. Existe alguma instituição, existe alguma forma disso acontecer voluntariamente? Que você vai falar, na escola acontece, mas a criança vai ficar obrigada, né? Se ela pudesse, ela ficava em casa, ela não ia na escola. Não existe. Somente a igreja acumula tanta gente diferente, tanta gente distinta. E quando isso acontece, se a gente para analisar quem está sentado, quem se congrega, quem participa de uma igreja, a gente vai perceber que são pessoas que possuem histórias distintas. Cada um de vocês. Eu tenho uma história, Dona Ivone tem uma história, João tem uma história. Cada um traz uma história de vida. São histórias distintas. Regiões onde nasceu, escolas onde estudou, experiências que teve durante a infância, adolescência, juventude, ou aqueles que ainda estão vivendo as suas histórias na infância, na adolescência, na juventude. Cada um de nós traz uma história que necessariamente não está relacionado à história dos outros. Tudo bem que tem muita família e às vezes as histórias se misturam, mas às vezes não. Pessoas com histórias completamente diferentes. E se pararmos, o privilégio às vezes de ser pastor de uma igreja é justamente o de conhecer histórias. Você consegue perceber situações na vida das pessoas que estão relacionadas às suas histórias. E quando você conhece as histórias, você começa a entender por que pessoas reagem, por que pessoas têm um certo comportamento. E é interessante conhecer a história. Às vezes você vê a situação de uma pessoa e às vezes nós, seres humanos, somos maldosos nisso, a gente julga a pessoa por uma única situação. Contei para vocês aqui a história de um aluno meu, que
ia de péssimo a pior. Estava para reprovar, mas nós não conhecíamos a sua história. E a proximidade com ele, a oportunidade de conversar com ele, descobri que ele era um garoto de 17 anos, que fazia o ensino médio num período, fazia o curso técnico no outro período. A mãe dele estava presa por tráfico de drogas e ele era o único responsável com 16 anos para cuidar de uma irmãzinha menor de 3 anos, porque a avó que tinha assumido a guarda era alcoólatra. Quando você conhece a história do garoto e se aproxima dele, você começa a entender as dificuldades que ele vive. Sem conhecer as histórias, não sabemos. Nós julgamos por aparência, nós deduzimos as coisas pelo óbvio. Histórias, todos nós temos histórias. E podemos conhecê-las, torná-las conhecidas. Mas temos também necessidades em comum. Todos nós queremos de alguma forma ser amados. A verdade essa é a grande ânsia do ser humano. O ser humano quer ser amado. Às vezes ele escolhe a profissão porque ele tem aptidão para isso, mas no fundo, exercendo aquela profissão, ele espera de alguma forma ser reconhecido, ser amado. Faz as coisas que faz porque quer ser amado. Às vezes ele é consumista, somos consumistas, queremos encher a casa de coisas porque nós queremos impressionar pessoas, porque nós queremos ser amados. Congregamos, fazemos parte de uma comunidade cristã, porque esperamos ser amados. Amados por Deus, amados por pessoas. Temos necessidades em comuns. E todos nós, apesar das histórias distintas, temos o mesmo passado. E esse passado comum é o pecado. Nascemos pecadores, nascemos com uma deficiência, nascemos com uma enfermidade chamada pecado. Todos nós somos assim. Foi o que percebeu o apóstolo Paulo quando ele escreve aos Coríntios. E essa igreja, via de regra, quando a gente lê as cartas de Paulo, são 2 cartas que nós temos, nós percebemos que é uma igreja complicada. É uma igreja bem complicada. Qualquer semelhança com o nome da igreja é mera coincidência, não tem nada a ver, tá? Corintiano não é tudo complicado, não. Mas a igreja de Corinto é. Mesmo porque vocês têm 2 pastores corintianos, né? Aí fica complicado mesmo, né? Eu acho que nós somos os únicos corintianos, viu, Marcelo, da igreja. Eu me sinto sozinho na lista lá, quando a gente está na lista do futebol, comentando. E o apóstolo Paulo, conversando com essa igreja, refletindo com eles sobre algumas dificuldades, ele diz: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Até aqui, quando a igreja está lá, eu queria que você imaginasse como é que funcionava a carta chegando à igreja, tá? Não era assim não era o apóstolo Paulo dizendo, a carta chegava por meio de alguém, uma pessoa que fazia entregas, que levava, que era incumbida de entregar as correspondências, chega até a igreja, até aquela comunidade, encontra eles, isso depois de muito tempo que Paulo escreveu a carta, não existia Sedex 10 na época, então Paulo escrevia e depois a correspondência seguia o caminho, e demorava. Até chegar lá, meses depois que ele tinha escrito, chega, e aí aquela comunidade estava vivendo dominicalmente, nos seus encontros, né, não era só de domingo, sem as instruções de Paulo, com algumas instruções de quando Paulo esteve lá, mas com pessoas que conheciam o apóstolo Paulo, pessoas que conheciam o evangelho, que estavam liderando a igreja, mas eles não tinham todos os pensamentos de Paulo. E de repente chega alguém lá com uma correspondência de Paulo. E aí a igreja se reúne, e agora a gente vai ouvir o que Paulo tem para dizer para nós. Uma orientação específica de Paulo. E quando quando o leitor está nessa parte, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Eu acho que é essa hora que todo mundo vira um para o outro e diz assim: ué, até aí nenhuma novidade. Não se deixe enganar, nem imorais, idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos,
nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. É uma lista grande, mas um olhava para o outro dizendo, nenhuma novidade. Imorais, idólatras, avarentos, gente que ama o muito dinheiro que tem, gente que ama o pouco dinheiro que tem, todos eles. Aí Paulo assusta a comunidade. Assim foram alguns de vocês. Paulo olha para a igreja de Corinto e percebe o mesmo passado para todos eles. Eles têm histórias distintas, possuem necessidades em comum, mas o mesmo passado. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, mas vocês foram santificados, mas vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. É assim que ele termina esse trecho. A carta continua. A igreja de Corinto, ela não é diferente de nenhuma outra igreja que exista. E esse texto do apóstolo Paulo, quando nós lemos, nós não podemos ler como Paulo dizendo de uma igreja do passado e que ficou no passado. Na verdade, a igreja de hoje pode ler esse texto como Paulo tivesse escrito exatamente para nós. Porque todos nós temos histórias, temos o mesmo passado, temos a mesma necessidade, igualzinho a igreja de Corinto. E nos encaixamos no perfil de uma igreja que é feita pela mesma matéria-prima, desde o passado, desde Adão. A mesma matéria-prima, homens e mulheres. E com isso, a gente meio que descarta aquela ideia do mito da igreja bem resolvida. Porque se você ouve por aí que pessoas não gostam da igreja, porque diz que, porque lá na igreja a gente vê muita gente imperfeita, muita gente problemática, mais até do que fora da igreja, a gente vai concordar que é bem possível, tem mesmo. A única diferença é que as pessoas imperfeitas que estão dentro da igreja são conscientes da sua imperfeição, são conscientes do seu pecado, são conscientes de quem são de fato. Enquanto igreja, não somos perfeitos. Não existe essa igreja maravilhosa. E se você procurar e encontrar, quando você entrar, ela vai deixar de ser. Não existe a igreja imperfeita, a igreja perfeita. E aí, eu queria compartilhar com vocês um vídeo que fala, é um vídeo que circulou no ano de 2010 bastante. A gente não vê ele muito aparecendo em mensagens, e aí eu quis resgatar ele para vocês. Fala sobre razões pela qual eu não vou à igreja. Gente dizendo os motivos pelo qual eles não gostam de ir em igreja. E você já deve ter ouvido pessoas dizendo isso. O vídeo está em inglês, mas existem legendas bem escritas, assim, bem grandonas, fácil da gente ler. Acompanha só. Eu gosto dessa frase final. Onde está tudo bem, se não estiver tudo bem. Não está tudo bem? Tudo bem, pode vir à igreja. Não precisa estar tudo bem para vir à igreja. Aliás, uma das primeiras falas, né? É lá que eu coloquei a vida em ordem. Eu não preciso me organizar para ir. Eu preciso ir para conviver, para estar acessível a essa graça, ou esse meio de graça que nos cerca na comunidade, junto com outros irmãos. Não somos perfeitos. E essa é uma má notícia. O pecado é o que nos faz imperfeito. Ele está em cada um de nós, nascemos assim. Nascemos em pecado e se deixarmos e nos afastarmos,
do convívio com Deus, nós damos oportunidade para que o pecado vá nos dominando cada vez mais. É por isso que nós conseguimos ver pessoas com tanto descaso diante de coisas que nós achamos completamente absurdas. Nós temos citado, às vezes, do domingo aqui, uma mensagem ou outra, essas delações, né, da Lava Jato. E como algumas pessoas falam com tanta simplicidade a respeito de propinas que desviaram milhões. Como que a pessoa consegue falar isso com tanta tranquilidade, naturalidade, até fazer piadinha, achar engraçado às vezes? Pecado. Ele vai cauterizando, ele vai nos tornando cada vez mais insensíveis, cada vez mais aceptíveis aos erros, às fraudes, aos absurdos. Somos imperfeitos. E conviver longe da presença de Deus, no convívio comunitário, acentua cada vez mais o pecado que existe em cada um de nós. Por isso nós somos, além de percebermos que não existe essa igreja bem resolvida, nós também estamos conscientes das nossas limitações. Quando nós vemos o texto do apóstolo Paulo, vemos o que ele está escrevendo para essa igreja em Corintos, nós também podemos olhar para as nossas histórias e dizer assim, o apóstolo Paulo tem razão, nós somos imperfeitos, também somos pecadores, estamos conscientes, sabemos que somos limitados, temos essa consciência, nós não entramos na igreja, não atravessamos essas portas, não assentamos aqui, olhando para as pessoas dizendo assim, um dia quem sabe elas serão como eu sou. O dia que eles estiverem orando como eu estou orando, o dia que eles estiverem lendo a Bíblia como eu estou lendo a Bíblia, o dia que eles forem como eu sou, essa igreja será perfeita, de maneira nenhuma. Estamos conscientes das nossas limitações. Existe sim a prática religiosa que tenta pagar o preço que Jesus já pagou. E pessoas fazem isso, acreditam que as suas práticas religiosas, as suas orações, ou o seu jeito de orar, o seu jeito de louvar, porque do jeito que a gente faz, a gente fica perfeito. Não fica, é mentira. Somos conscientes de que precisamos da presença divina, precisamos sim de uma ação divina na nossa história, para podermos sermos melhores. Nós cantamos na liturgia, renova-me, Senhor Jesus. Essa renovação, ela acontece pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. E temos que estar conscientes disso. Ainda, conscientes também de que somos perdoados. Não existe a igreja bem resolvida. Somos, sim, pessoas limitadas e carentes do perdão de Deus. E sabemos que fomos perdoados por Ele. Como sabemos disso? É o texto que o apóstolo Paulo continua dizendo. Naquele texto que nós limos, ele se divide em duas partes, certo? A primeira parte, o apóstolo Paulo deixa a igreja de cabelo em pé, dizendo verdades a respeito dela. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E aqui entram alguns detalhes desse texto que o apóstolo Paulo nos dá. O primeiro é dizer que nós fomos lavados. É um termo que o apóstolo Paulo usa, que talvez você possa, na tradução fica muito pobre. Quando a gente fala lavar, a gente leva o carro para lavar, né? Lavar, a gente lava a roupa, a gente lava o chão da casa, a gente lava a paredes quando a criança vai lá e rabisca, mas essa palavra que a gente tem aqui, no original, é um pouquinho mais do que isso. Imagine se você levasse o carro para lavar e o carro voltasse sem as imperfeições que ele tinha. Não só a sujeira, mas completamente restaurado.
Imagine se você colocasse a roupa para lavar e o tecido ficasse perfeito novamente. Não ia mais existir jeans surrado, porque você bota para lavar, ele fica novo de novo. Você bota para lavar, ele fica novo de novo. Você bota para lavar, ele fica novo de novo. Esse lavar é tornar novo, é tornar puro. A outra palavra que o apóstolo Paulo usa é foram santificados. A santificação aqui, Paulo empresta do conceito judaico mesmo. Quando você compra um utensílio para ser usado no templo, por exemplo, esse utensílio ele vem da mesma, compra lá na feira, lá, uma bacia. A mesma bacia que alguém compra para levar para usar para um churrasco, a pessoa vai lá e compra para levar para usar na igreja. Só que o templo onde os utensílios são usados, eles têm que ser separados apenas para aquele uso. Então, a santificação é o processo de você separar um utensílio comum, algo que é de uso comum, para o uso específico do templo. Agora ele só serve para ser usado no templo. Agora ele tem um destino, um propósito exclusivo na sua história. Essa bacia antes ela podia servir para um monte de coisas, mas agora ela tem um propósito muito especial. Um propósito de servir a Deus. Um propósito exclusivo. Ela não pode mais ser usada para outras coisas. Isso é profanar o que é santo. Uma vez santificado, ela não deve mais ser usada para outros fins. E a terceira palavra que o apóstolo Paulo resgata é do meio jurídico. Foram justificados. No conceito romano, de que você, quando tem uma dívida, você é devedor dessa dívida, e quando você consegue quitar a sua dívida, você então é justificado diante da dívida, diante dessa cobrança. Não existe mais cobrança. Você foi justificado. Você quitou, ou você, ou alguém quitou por você. Mas outra coisa interessante nesse texto, não são só os verbos que o apóstolo Paulo usa, mas o tempo verbal que ele usa. Olha que interessante, e o fato dele repetir todas as vezes. Vocês foram lavados, vocês foram justificados. Opa, faltou um. Não, foram lavados, foram justificados e foram santificados. Isso. Estou olhando aqui, a sombra aqui está tudo numa cor só. Agora está certo. 3 foram. Foram. Existem vários tempos verbais que a gente tem no original, no texto original do grego. Existe um passado contínuo, existe um passado terminado, completo, e é justamente esse. O passado contínuo, mas é quando a gente dizer que sexta-feira jogamos bola de sexta-feira e continuamos jogando, não acabou, a gente sempre joga. O tempo que o apóstolo Paulo usou aqui é um tempo passado acabado, terminado, encerrou. Quando ele disse, vocês foram lavados, é factual, foi de vez, acabou. Vocês foram santificados, foi santificado, e a santificação foi feita. Vocês foram justificados, a justificação foi feita e terminada. Ou seja, vocês foram purificados, vocês foram separados para o uso exclusivo de Deus. Vocês foram justificados, toda a culpa, todo o preço, qualquer cobrança que pudesse existir, já foi quitada, ela não está sendo quitada. Por isso que a gente não precisa fazer nada, por isso que não depende de você. Porque já foi, está no passado e terminado, concluído, encerrou. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja. Existiu uma história, existia um passado comum para toda a igreja. Existe para todos nós. Mas vocês foram alvos do amor de Deus, lavados, santificados e justificados. Como se não bastasse tudo isso ter acontecido, o apóstolo Paulo deixa bem claro quem é o autor.
não foi mérito de ninguém. Não foi mérito seu, não foi mérito do seu pastor, do seu padre, não foi mérito da nenhuma ordem religiosa, não foi mérito de nenhuma igreja, não foi nenhuma novidade que surgiu no século 21, no século passado, nos 20 séculos que se passaram. Foi a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Emanuel, presente nessa terra, que promoveu a mudança da história, a mudança do seu passado e que supriu todas as nossas necessidades. Diante disso, meus queridos, a gente volta a pensar então na igreja. Um lugar de imperfeitos, olha o que Nietzsche diz: eu creria na sua salvação se eles, os cristãos, se parecessem um pouco mais com as pessoas que foram salvas. Existem mais textos, mais pessoas dizendo coisas desse tipo. Pessoas que não compreendem a igreja e não olham para a igreja como um conjunto de seres humanos reunidos para adorar a Deus. Essa expectativa de Nietzsche é frustrada e vai ser para qualquer um. Nunca vamos achar uma igreja onde a gente vai dizer assim: meu Deus, o céu poderia ser aqui. Não pode, porque somos imperfeitos. Essa é uma visão equivocada da igreja. Por um outro lado, nós sabemos que é justamente por sermos assim que nós podemos ser acolhedores com a imperfeição daquele que está sentado ao seu lado, daquele que se chega pela primeira vez, daquele que trabalha com você. Quando nós olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor, nós não podemos olhar para elas e imaginar assim: ah não, essa pessoa não serve para a minha igreja. Claro que serve. A sua igreja não tem gente perfeita. Se o seu colega de trabalho é imperfeito, ótimo, e aqui é o lugar que ele tem que vir. O elo entre ele, o seu amigo imperfeito, e essa comunidade é você. É você e a sua ação missional. É você e a sua atitude. Porque quanto mais as pessoas vão ficando distante de comunidades como essa, mais o pecado vai contornando as suas histórias. Ou seja, a igreja ela é, durante séculos, uma transformadora social. Aonde ela chega, ela transforma. Aonde ela chega, ela muda. Aonde ela chega, a comunidade, a sociedade, o entorno dela acaba sendo modificado pela ação de Deus através dela. E quanto mais distante, menos essa transformação ocorre. Olha o que o monge carmelita São João da Cruz diz: a alma virtuosa que está só é como a brasa que está só. Ao invés de esquentar, ela torna-se cada vez mais fria. Não estar no convívio desta comunidade imperfeita significa se apagar cada vez mais. Perceber cada vez menos a ação de Deus, perceber cada vez menos aquilo que Ele tem feito nas histórias de nossas vidas. A comunidade ela existe para isso, para se acender. Quanto mais próximo, quando mais nos congregamos, quando mais estamos aqui, não só aqui neste prédio, mas nos discipulados, nas nossas tarefas missionais, junto com outros irmãos, seja em visita, ou nos nossos encontros de comunhão, quanto mais nos congregamos, quanto mais nos conhecemos, quanto mais nos desenvolvemos em fé, mais esse braseiro vai se acendendo. E mais vamos ficando abertos a novos que vão chegando. Os diferentes que precisam ser acolhidos. Eu ia trazer um vídeo, aqui eu tenho mais um vídeo. Era tanto vídeo hoje que eu cortei todos, quase. Deixei 2 só. Mas era um do Mr. Bean, não sei se você já assistiu, dele entrando numa igreja. E aí ele sofre porque ele não é bem acolhido.
Ele vai cantar o hino, ele não conhece o hino. Aí o pessoal, ele acha que é para sentar, o pessoal levanta. Aí o pessoal levanta, ele senta. Aí ele achava que é para levantar a mão, não era para levantar a mão. Aí ele vai tentar ler o hino, o cara está bravo com ele, não deixa ele ler o inário. Aí ele vai ouvir a mensagem, ele não entende nada, ele começa a pegar no sono. Aí ele se sente um estranho naquele lugar. É justamente isso que não pode acontecer. Uma comunidade acolhedora, ela tem que, por perceber a sua deficiência, por perceber a sua dependência de Deus, ela tem que acolher bem a todos, porque todos são bem-vindos. Os pecadores, os deficientes em suas histórias, assim como nós somos, dependentes de Deus, assim como nós somos, carentes de amor, assim como somos. E por isso, vale a pena refletir sobre algumas verdades sobre a igreja. Igreja nada mais são do que comunidades de pecadores, pastoreadas pelo maior deles. Sim, deixa eu contar um segredo para vocês. Eu sou pecador. Deixa eu contar outro segredo para vocês. O Marcelo também é. João Luiz, o Dirceu, o Oscarlino, todos pecadores. E se você não sabia, você também é. Todos somos. Essa é uma verdade sobre a igreja. Uma outra verdade sobre a igreja. Elas são formadas por homens e mulheres conscientes das suas limitações, das suas imperfeições, mas surpreendidos pelo amor de Deus para com suas vidas, oferecido em Jesus. Surpreendidos pelo amor de Deus, Ele nos alcançou. Essa é a diferença. Alcançou a minha vida, alcançou a sua vida. Igrejas são comunidades comprometidas com o anúncio desse amor. Porque não existe a possibilidade de vivermos esse amor, de sermos amados por Deus, de percebermos essa mudança em nossa trajetória, em nossa história, que Deus promove, e não comunicar a outros. Ontem eu estava assistindo uma palestra do Paulo Freire, uma palestra que ele fez em 2003 no Mackenzie. Ele dizia que não existe, não sei se eu vou conseguir falar a mesma coisa que ele falou, tá? Que ele usa umas palavras estranhas, né? Não existe inteligibilidade sem comunicabilidade. Ou seja, não existe nada que seja inteligente e útil para o ser humano se essa coisa não é comunicada. Se ela não serve para ser comunicada e passada adiante, então ela não é aceitável, ela não é perceptível, ela não é importante. E se o amor que nós vivemos como comunidade só serve para nós, para a gente fechar a porta e nós ficarmos aqui em 4 paredes, nós juntinho, sinceramente, esse amor então ele não serve. Mas será isso que Jesus disse? Recebendo o meu amor, ide para dentro da igreja e trancai-vos até o final dos séculos? Não! A mensagem dele é para fora, é no sentido contrário, não é para caminhar para dentro. Aliás, todos caminharam para dentro, Jesus deu a ordem contrária. Pedro caminhou para dentro, voltou para sua profissão, os 2 discípulos voltaram para Emaús, para sua casa, todo mundo estava voltando, estava indo no sentido contrário, para dentro, se não. Isso. Obrigado. Ele diz é para fora. É no sentido contrário, e a igreja tem que caminhar nesse sentido. E por último, igrejas são comunidades prontas para acolher gente quebrada e disposta a pagar o preço da restauração de suas vidas. Isso é o que a igreja de Corinto devia fazer. Olhando para os seus deficientes, vamos cuidar de vocês, para torná-los melhor, para que o pai de família seja um pai de família melhor, para que a mãe seja uma mãe melhor, para que o profissional seja um profissional melhor. Porque é isso que a igreja faz, ela transforma, ela não salva. Quem salva é Cristo, mas agora nós juntos, reunidos, nós melhoramos. Historicamente isso sempre aconteceu. Uma igreja nasce numa comunidade muito pobre, muito carente. Não é teologia da prosperidade não, queridos. Depois de 20 anos, você vai visitar aquela comunidade, as pessoas começaram a mudar a sua trajetória histórica.
começaram a quebrar paradigmas, começaram a estudar, começaram a se diplomar, começaram a se formar, começaram a construir em torno da igreja. E quando você olha para o passado dessas igrejas e olha para o presente hoje, você vai perceber que as comunidades ali agora são totalmente diferentes em volta da igreja. Aonde a igreja nasce, ela transforma. E se a gente for pesquisar a história dessa igreja, talvez o dia que você estiver comendo um bolinho, um café, um chazinho com a dona Braulia, ela te conte sobre 30 anos atrás, você vai perceber que isso aconteceu exatamente aqui no bairro do Jardim América. Porque há 35, 40 anos atrás, aqui, o meu avô dizia, era um matagal. Aí surge uma comunidade aqui, e no meio da comunidade uma igreja na esquina. E a igreja transforma junto com a sociedade. Ela promove transformação. Agora você deve estar perguntando, como que a gente pode ser acolhedor então? Ok, Sandra, eu entendi, eu sou pecador, eu entendi, nós temos cada um uma história, eu entendi, eu tenho necessidade de ser amado, e vindo para a comunidade, eu sei que eu sou pecador, limitado, dependo de Deus, preciso dele, da ação dele na minha vida. Eu entendi tudo o que você disse, mas eu ainda não sei como que eu vou fazer. Então eu peguei uma parábola de Cristo. Vamos olhar para Jesus Cristo, vamos ver o que ele diz. Olha só um exemplo de acolhimento que Jesus Cristo diz, ok? Tá, ele disse há 20 séculos atrás. Imagina isso acontecendo hoje. Sorry, honey. Mommy has a little problem with the car. Looks like we'll be a little late getting to Grandma's. I know you have a country to serve, but I sure could use your help right about now.
would be a lot easier if you weren't in the van. Let me introduce myself. I'm Ty. Thank you. Well, that'll do it. No thanks. I just wanted to help. Thank you. You're welcome. Já ficou fácil de entender qual é a parábola? Ah, todo mundo identificou? Perceberam que na própria parábola de Jesus não existe nenhum ato religioso acontecendo? A própria parábola do bom samaritano, Jesus não cita nenhum traço religioso, é uma pessoa ajudando outra. Acolher o outro nas suas deficiências é muito simples. O que a gente precisa como igreja é reconhecer, primeiro, a nossa enfermidade. Se nós olharmos para nós mesmos como alguém que sabe que é pecador, a gente vai aprender a olhar para a deficiência do outro com tranquilidade. Ele também é pecador, assim como eu sou. Nossa, como pessoa estourada, puxa, eu lembro, quando eu não sabia lidar com a minha paciência, eu realmente era assim, era muito parecido com ele, quando a gente percebe as diferenças. Que precisamos de ajuda, sozinho a gente não dá conta, precisamos de Deus, precisamos da ação do Espírito Santo em nossas vidas, constantemente, senão a gente faz a trajetória contrária. E por fim, aqui a igreja, reconhecer que a igreja é um espaço para pessoas assim, E aí, você pode perguntar, e como a gente faz para exercitar isso então, Sandro? Jesus Cristo é maravilhoso, Ele deu para mim e para você um presente, para que nós como igreja não corrêssemos o risco de viver trancados em quatro paredes, sem nunca refletir sobre essas coisas. E está no próprio texto de Coríntios, o apóstolo Paulo dizendo, e falando sobre esse momento da ceia. A ceia é um momento para a gente poder refletir sobre essas questões, sobre a nossa enfermidade, sobre a nossa necessidade de uma ajuda, e sobre a igreja ser o espaço para pessoas quebradas. O apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios 11, que recebi do Senhor o que também entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, e façam isso em memória de mim. Note que o apóstolo Paulo, ele deixa claro, foi a noite que Jesus foi traído. Ele foi traído por pessoas que estavam à mesa com ele. Ele foi negado por pessoas que estavam à mesa com ele. Ele foi abandonado por pessoas que estavam à mesa. Porque as pessoas que estavam à mesa são pessoas como eu e você, pecadores. Pessoas que possuem uma enfermidade na sua origem, na sua fabricação. Da mesma forma, depois ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em nome de mim. E é essa aliança que supra a nossa necessidade. Precisamos de alguém, de um Salvador, alguém que faça tudo por nós. E Jesus Cristo fez. Essa é a nova aliança, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Quando nós somos indignos, quando nós nos sentimos merecedores dessa mesa, é por isso que nós somos necessitados, por isso que nós precisamos de ajuda. Quando você acha que não precisa mais da ajuda de Deus, quando você acha que você dá conta sozinho, você torna o sacrifício de Jesus inútil para a sua vida. É a mesma coisa que você dizer, Jesus, por causa de mim você não precisava morrer não. Por causa do Marcelo, tudo bem. Marcelo mas eu não. Por mim não. Eu dou conta.
Não damos conta. Quando nós achamos que nós merecemos cada elemento dessa ceia, nós tornamos indigno. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a própria condenação. Queridos, isso é quase lógico. Se eu acho que Jesus não pagou, ele não precisa pagar o preço para mim, e eu dou conta, eu ignoro o sacrifício dele. Se eu estou ignorando o sacrifício dele, eu estou valorizando o meu sacrifício. Só que tem um problema. O meu sacrifício não vale de nada. E aí, eu como e bebo para minha condenação, porque eu não consigo me salvar. Por isso, há muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram ou morreram, e aqui no sentido até espiritual e até real, porque estão tentando pagar, estão tentando fazer, estão tentando se fazer merecedor. Isso não é possível. Precisamos, diante dessa mesa, diante desses elementos, entender e perceber que somos necessitados, carecidos da graça do nosso Deus. E Ele nos convida a participar do pão e do vinho, porque Ele é o dono desta mesa. Ele comprou com a própria vida. E é o que nós vamos fazer agora.